Olá, bom dia, bem-vindos à nossa meditação. Hoje é dia 27 de fevereiro, estamos de volta às nossas meditações aqui no canal da Igreja Batista da Costa Basca. E estamos falando sobre a importância de sermos discípulos de Cristo Jesus. E eu estou utilizando desde o ano passado versos do Novo Testamento, onde a palavra justiça, justiça de Deus, aparece. Ela aparece em 2 Pedro, capítulo 2, verso 5. Ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. 8 pessoas foram preservadas, e inclusive aquele que pregava a justiça. O pregador aqui é uma pessoa que proclama. Quando um rei vem a uma cidade, quando uma autoridade chega em algum lugar, uma pessoa é enviada antes para proclamar a chegada daquele rei, proclamar algum anúncio, alguma coisa que aquela autoridade vai dizer. E que ela, talvez, a razão mesmo da visita dela vai ser anunciada pelo pregador. O pregador aqui de justiça, aquele que proclama a justiça, é esse Noé da arca, da história que você conhece muito bem. Este texto de 2 Pedro é um texto muito difícil, inclusive às vésperas do meu aniversário, a gente queria até falar de flores, mas vamos falar, né? Porque eu estou seguindo esses textos onde a palavra justiça aparece, e hoje é 2 Pedro, capítulo 2, verso 5. No início do texto ele fala: no passado surgiram falsos profetas no meio do povo. Hoje, graças a Deus, não tem mais, né? É ruim de não ter, né? Como também surgirão entre vocês falsos mestres. Eles introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E nesse texto, então, Pedro vai dizer vai lembrar da história da Bíblia do Antigo Testamento, né, aqui, para que o povo perceba que Deus é um Deus de justiça, no sentido da palavra justiça, como nesse texto, mas também um Deus de justiça, no sentido da palavra justiça, do julgamento. E ele vai falar aqui de Sodoma e Gomorra, mas vai falar também dos anjos que pecaram. E é claro, também do dilúvio, que na verdade são formas de julgamento de Deus, porque os homens negaram a soberania de Deus, negaram o soberano, se afastaram dos caminhos da verdade, dos caminhos da justiça de Deus. Esse Noé, esse irmão Noé aqui, ele persevera até o fim, proclamando, quando todo mundo rejeita, ninguém quer se converter, né? Ninguém quer entrar na arca, todo mundo quer ficar do lado de fora. E Noé continua falando, durante muitas décadas, ele vai pregar a justiça de Deus, mas ninguém quer saber. Você já percebeu que no mundo de hoje a gente vive exatamente como na época de Pedro e na época de Noé? Na época de Jesus e em todas as épocas. O salário do pecado continua sendo a morte. E você liga a sua TV, liga e desliga rapidinho, né? Liga talvez na BBC, não sei, no canal francês, você vai ver que tudo que Pedro está falando aqui está acontecendo. Olha como Pedro descreve, então, o povo da época dele, e que também é uma descrição do ser humano hoje. Esses homens são fontes sem água e névoas impelidas pela tempestade. A escuridão das trevas lhe está reservada, pois eles, com palavras de vaidosa arrogância e provocando os desejos libertinos da carne, seduzem os que estão os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro, prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. O que está me dominando? O que está te dominando? A gente é escravo disso. O grande erro do povo aqui é que eles negavam a soberania daquele que resgata, daquele que salva. Quando a gente nega a soberania daquele que é mestre, que é senhor, que é salvador, aí a gente está perdido mesmo. Como o povo da arca, como os anjos que caíram, como o povo de Sodoma e Gomorra, que tiveram a oportunidade de darem uma volta, de fugirem do mal, mas não fugiram. Continuamos pregando esta justiça de Deus que é eterna e fugindo daquilo que nos domina, como ele está dizendo aqui, porque há um julgamento e esse julgamento vai vir sobre toda a terra. Eu estava pensando nas atualidades aqui na Europa e no mundo, né? O mundo está muito confuso, como você já deve ter percebido. E eu estava conversando com a minha esposa e dizendo, felizmente, nós seres humanos somos finitos.
Porque você já imaginou essa pessoa que está governando um certo país, aquele presidente, aquele rei, aquela autoridade nefasta, que só tem um único desejo de possuir o que ele está falando aqui, de arrogância? Você já imaginou se uma pessoa dessa vive eternamente? Graças a Deus que nós somos finitos. Mas há uma oportunidade imensa que Deus nos dá aqui de entrarmos na justiça dele, de sermos diferentes lá onde nós estamos. Porque você só pode fazer diferença lá onde você está. Eu faço diferença aqui onde eu moro, na França, e você onde você está. Seja um pregador de justiça. Mas antes de pregarmos a justiça, temos que possuir essa justiça em nós e vivermos essa justiça. Paulo já nos disse que Cristo se tornou justiça de Deus por nós. Então, a única forma de você viver na justiça é ter Cristo na sua vida. Que Deus te abençoe.